Venerável Fulton Sheen. 3 caminhos alternativos à cruz. Imediatamente após o batismo, Nosso Senhor saiu em retiro. O deserto seria sua escola, assim como fora a escola de Moisés e de Elias. O retiro é uma preparação para a ação. Mais tarde, teria o mesmo propósito para Paulo. Toda a consolação humana foi deixada para trás e por 40 dias nada comeu. Já que o propósito de sua vinda era lutar contra as forças do mal, seu primeiro encontro não foi uma contenda com o mestre humano, mas uma disputa com o próprio príncipe do mal. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. São Mateus 4:1. A tentação era uma preparação negativa para o seu ministério, assim como o batismo foi uma preparação positiva. No batismo, recebeu o Espírito e a confirmação de sua missão. Nas tentações, recebeu o fortalecimento que advém diretamente da provação e do teste. Há uma lei inscrita em todo o universo segundo a qual ninguém será coroado a menos que, primeiro, tenha lutado. Nenhum resplendor de mérito se detém sobre os que não lutam. A única maneira que alguém tem de provar o amor é por um ato de escolha. Meras palavras não são o bastante. Por isso, a aprovação original dada ao homem foi, novamente, dada a todos os homens. Até mesmo os anjos passaram por uma aprovação. O gelo não merece crédito por ser frio, nem o fogo por ser quente. Só os que têm a possibilidade de escolha podem ser louvados por seus atos. É pela tentação e pelo esforço que são reveladas as profundezas do caráter. Diz a Escritura: feliz o homem que suporta a tentação, porque, depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. São Tiago 1:12. As defesas da alma se veem na versão mais forte quando o mal resistido também é forte. A presença da tentação não necessariamente sugere imperfeição moral da parte daquele que é tentado. Nesse caso, Nosso Senhor não poderia ter sido tentado de modo algum. Uma tendência íntima para o mal, como o homem tem, não é necessariamente uma condição para a investida da tentação. A tentação de Nosso Senhor veio de fora, e não do íntimo, como a nossa muitas vezes provém. O que estava em jogo na aprovação de Nosso Senhor não era a perversão de apetites naturais para os quais é tentado o restante dos homens. Era um apelo para Nosso Senhor desconsiderar sua missão divina e sua obra messiânica. A tentação que vem do exterior não necessariamente enfraquece o caráter. De fato, quando vencida, oferece a oportunidade de aumentar a santidade. Se deveria ser o homem modelo, ele teria de nos ensinar como conquistar a santidade superando a tentação. De fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Hebreus 2:18. O tentador era pecaminoso, mas aquele que foi tentado era inocente. Toda a história do mundo gira em torno de 2 pessoas: Adão e Cristo. A Adão foi dado um posto para preservar, mas ele fracassou. Portanto, sua perda foi a perda da humanidade, pois ele era o cabeça. Quando um governante declara guerra, os cidadãos também declaram guerra, embora eles mesmos não façam uma declaração explícita. Quando Adão declarou guerra a Deus, o homem também declarou guerra. Ora, com Cristo, tudo estava novamente em jogo. Repetiu-se a tentação de Adão. Se Deus não tivesse tomado sobre si a natureza humana, não teria sido tentado. Ainda que suas naturezas divina e humana estivessem unidas em uma pessoa, a natureza divina não foi diminuída por sua humanidade, e nem a humanidade desproporcionalmente engolida pela união com a divindade. Porque tinha uma natureza humana, ele podia ser tentado. Se tinha de ser semelhante a nós em todas as coisas, teria de passar pela experiência humana de resistir à tentação. É parte da disciplina de Deus fazer com que os amados se aperfeiçoem pela provação e pelo sofrimento. Somente ao carregar a cruz, a pessoa pode chegar à ressurreição. Foi exatamente essa parte da missão de Nosso Senhor que o demônio atacou. As tentações se destinavam a desviar Nosso Senhor de sua obra de salvação pelo sacrifício. Em vez da cruz como meio de ganhar as almas dos homens, Satanás sugeriu 3 caminhos alternativos de popularização. Um deles econômico, outro baseado em maravilhas e um terceiro político.
Poucas pessoas nos dias de hoje acreditam no demônio, o que muito lhe convém. Ele sempre ajuda a divulgar as notícias da própria morte. A essência de Deus é ser, e ele se define como: sou aquele que é. A essência do demônio é a mentira, e ele se define como: sou quem não sou. Satanás tem poucos problemas com os que não acreditam nele. Já estão do seu lado? As tentações do homem são bem fáceis de analisar porque sempre recaem em uma das três categorias. Pertencem à carne, luxúria e gula, à mente, orgulho e inveja, ou ao amor idolátrico às coisas, cobiça. Embora o homem seja golpeado toda a vida por esses três tipos de tentação, elas variam em intensidade de época para época. É durante a juventude que o homem é mais tentado contra a natureza e inclinado aos pecados da carne. Na meia-idade, a carne é menos imperativa e as tentações da mente começam a predominar. Por exemplo, o orgulho e o desejo de poder. No outono da vida, as tentações da avareza estão suscetíveis de afirmação. Ao ver que o fim da vida se aproxima, o homem se esforça para banir as dúvidas a respeito da segurança eterna ou salvação, ao acumular os bens da terra e redobrar a segurança econômica. É uma experiência psicológica comum que aqueles que experimentaram a luxúria na juventude sejam, muitas vezes, os que pegam por avareza na velhice. Homens bons não são tentados da mesma maneira que homens maus, e o Filho de Deus, que se tornou homem, não foi tentado da mesma maneira que um homem bom. As tentações de um alcoólatra que volta ao seu vômito, como dizem as Escrituras, não são as mesmas que as tentações de um santo ao orgulho, embora não sejam menos reais. Para compreender as tentações de Cristo, devemos recordar que no batismo de João, quando ele, que não tinha pecados, identificou-se com os pecadores, os céus se abriram e o Pai Celeste declarou Cristo seu Filho bem-amado. Então, nosso Senhor subiu para uma montanha e jejuou por 40 dias, após os quais, diz o Evangelho, Jesus teve fome. Uma afirmação representativa. Satanás o tentou fingindo ajudá-lo a encontrar uma resposta à questão: como cumprir da melhor maneira seu grande destino entre os homens? O problema era conquistar os homens. Mas como? Satanás tinha uma sugestão satânica, a saber, evitar o problema moral da culpa e a necessidade de expiação e concentrar-se puramente em fatores mundanos. Todas as três tentações buscavam dissuadir Nosso Senhor da cruz e, portanto, da redenção. Pedro, mais tarde, tentaria Nosso Senhor da mesma maneira e, por essa razão, foi chamado de Satanás. O corpo humano que Jesus tomou para si não foi para a inércia, mas para a batalha. Satanás viu em Jesus um ser humano extraordinário e suspeitava que fosse o Messias, o Filho de Deus. Por isso iniciou cada uma das tentações com a condicional se. Caso tivesse certeza de que falava com Deus, na verdade, não teria experimentado tentá-lo. No entanto, se Nosso Senhor fosse simplesmente um homem que Deus escolhera para a obra de salvação, então faria tudo o que estivesse em seu poder para levá-lo a lidar com os pecados da humanidade de modo diverso dos caminhos que o próprio Deus escolhera. Então, meus filhos, resistais às tentações e a glória divina lhes esperará.